Mais um jogo começando com o oferecimento da Carvisa, a maior e melhor proteção veicular do Brasil. Aqui a adesão é zero e nós garantimos uma proteção de verdade para você e para sua família. Go Life Saúde, a melhor assistência e saúde do mercado. E aqui R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada e consultas e exames com preço fixo. Não se esqueça da Desembola. Afinal de contas, precisou de empréstimo? Aqui a gente desembola, transformamos o seu cartão de crédito em dinheiro na hora para você. Quer saber mais? Link na descrição. Não jogue fora essa oportunidade na Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC Serasa Boa Vista e volte ter o bom crédito com a gente. Rapaz, Pizzaria Guarani. Os melhores salgados e pizzas de BH 24 horas por dia prontos para te entender. O link na descrição. Não jogue fora essa oportunidade. Quer comprar o seu celular novo? Corre pra cá, corre pra Eletromi, Samsung, iPhone, Xiaomi, Realme, todas as marcas pra você. E ó, temos iPhones usados e ainda damos manutenção no seu celular antigo. Instituto Céspedes, Calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Eu fiz o transplante capilar e as fotos estão aqui do lado. Eu garanto a qualidade do serviço. Não jogue fora essa oportunidade. O link está na descrição. Greenbel, poupe até 20% na sua conta de luz com a força da Greenbel. Acesse pelo meu QR Code para você ter 20% de desconto. Gente, em algumas oportunidades para você, empresário, a economia é brutal. Corre pra cá, corre pra Greenbel. E Gol Case, capinha, garrafas, copos térmicos personalizados do Galão da Massa, você só encontra na Gol Case. Utilize o meu cupom GOALVINEGRO para você ter frete grátis. E agora com vocês, Henrique Vilar e Beto Guerra. Tamo junto, Devoto, bora falar de Galo 6 da manhã e hoje com notícias rápidas pra você. Artilheiro do Sub-17, a multa é gigantesca. Gente, a base do Atlético vem desenvolvendo bons ativos, tá? Você vai lembrar que há muito tempo atrás eu sempre fazia um estardalhaço por algumas multas, como por exemplo, do Savinho, do próprio Rubens, né? Que o Manchester City teve também interesse, entre outros jogadores. E chegou mais um, tá? E é importante que são jogadores realmente diferenciados. Um deles agora é um dos grandes destaques do Sub-17, Jonatas, acaba de assinar seu primeiro contrato profissional com o Galo. O vínculo é de 3 anos, né? Porque não pode ter mais. E a multa do exterior é impressionante, cerca de 60 milhões de euros. Por que o contrato é curto, gente? Que você assina um contrato curto, só que é o seguinte, ano que vem, quando ele fizer 18, porque você tem que aumentar o valor da multa. Porque assim, você poderia fazer um contrato, e aí é 60 milhões de euros, tá? A multa. Você poderia fazer um contrato assim, de 1 ano. Aí você renova para 5, 7 anos que a lei permitiria, com 18 anos. Só que não adianta. Então, o que você faz quando o menino faz ali 16, 17 anos? Você garante o leite das crianças, no dia que o menino tá ali para fazer 18 anos, antes disso você já negocia o contrato, aí você fecha o contrato de 4, 5 anos. Você entende? Então, esse contrato de 3 anos é só para você alavancar o valor da multa. É só pra isso, que aí, se o menino tiver 18 anos, o contrato dele ali acabar com 19, 20 ali, porque ele assina com 17, é 17 inteiro, 18 inteiro, 19 inteiro. E ali, com 18 anos, o menino tá estourado, alguém quer levar? Não, tem mais 2 anos de contrato. Não tem só mais um aninho que o cara tem que aguentar aqui, tem que pagar pouco, você vai poder negociar. São 2 anos que ele ainda fica aqui, é muita coisa. Então você tem que pagar um valor melhor. E aí você consegue negociar melhor os contratos, né? Então é apenas isso, e é por isso que funciona, por isso que eu quis trazer isso aqui. É um menino de muito potencial, sim. É um menino que tá metendo gol na categoria de base. 17 anos, o Galo já tá ficando com ele dos 17 aos 18, dos 18 aos 19. Não, 17 a 18, né? Inteiro, 18 a 19, inteiro, 19 a 20. E aí, se o menino chegou com 18 anos, estourou, um monte de gente de olho, você assina um contrato de mais 5 anos, porque você tem esse de 2, te dando uma multa de 60 milhões de euros. Você faz um contrato até com multa menor, de 35, 45, mas um contrato mais robusto de 5 anos, que você garante o ativo com você. Parabéns ao Galo aí, trabalhando de forma inteligente no mercado da bola. Hoje, a arbitragem está definida, senhoras e senhores. A arbitragem está definida, nada mais, nada menos que Rafael Claro para comandar a partida de Galo e Flamengo, né? Boa sorte ao Rafael, né? Que ele faça uma arbitragem isenta, uma arbitragem honesta. É tudo que a gente pede. Ninguém tá querendo aqui levar vantagem, ninguém tá querendo aqui ganhar alguma coisa com isso. O Rafael Claro, nos últimos jogos do Galo, a gente tem que entender o que aconteceu. Ele teve uma arbitragem ruim, foi uma arbitragem boa? Como é que foi a arbitragem dele? Cara, é um cara que contra o Atlético, olha pra você ver, ele teve
alguns apitos interessantes, ó. Ele foi o árbitro escalado num clássico importante de Atlético e Flamengo na Copa do Brasil, né, para essa quarta-feira, e ele foi escalado contra o Atlético, por exemplo, em alguns jogos de 2024, o Galo venceu e empatou. Então, assim, é um árbitro também que não dá tantas derrotas pro Atlético assim, mas vamos ter paciência. Eu não acho que o Rafael Claus é o problema. Nossa, o Rafael Claus é que vai criar um tumulto pra nós. O Rafael Claus que tá fazendo isso. Não acho que é por aí. Eu acho que se existir culpado, se existir problemas aqui, somos nós, né? Não é o Rafael Claus. Bom, vamos falar agora de Jorge Jesus, que falou bastante do Reinier. Ontem nós trouxemos pra você a apresentação do Reinier aqui no canal Alvinegro. O vídeo tá aí pra vocês. E olha que interessante, cara, sobre essa questão do Reinier. Responsável por lançar Reinier no time principal do Flamengo, Jorge Jesus disse: terá um futuro brilhante, tem coisas parecidas com um jogador brasileiro que foi muito cedo pro exterior. Tem o estilo e perfil físico do Kaká, pode inclusive ser melhor do que ele. Tem um áudio, ó. E portanto o Reinier é um jogador também que já com alguma experiência de seleção. Ele tem 17 anos, mas é um menino em relação à maturidade do que é o jogo, não é? É um menino que aí com 5 anos à frente. Portanto, ele vai ter um percurso brilhante e vai ser mais um grande jovem que está a começar os primeiros passos no Brasil. Ele tem coisas muito parecidas com um grande jogador brasileiro que saiu muito jovem para o estrangeiro. E agora passou-me o nome dele. Então, cara, e aí o que já me venhou, ele foi jogar para o Milan. Paquetá, Léo Duarte? Não. Não? Kaká, exatamente. Kaká. Ele tem o estilo do Kaká, tem o perfil fisicamente, tem coisas dele. Claro que o Kaká é um jogador muito mais, neste momento, mais dotado, mas ele tem 17 anos. E portanto tem muito para crescer. Espero bem que ele continue um menino equilibrado. Só equilibrado é que ele vai poder dar o passo seguinte, pouco a pouco, é que ele vai crescer e, portanto, estou muito feliz. Ele também, de certeza, que está muito feliz pela história dele. Tá aí o Jorge Jesus, né, falando sobre o Kaká, né, e só para lembrar vocês, né, contrato de 4 anos, 50% é do Atlético, há uma divisão interna entre Reinier e Real Madrid, cada um ficando com percentual, aparentemente 25% para cá. Isso é bom pro Atlético, porque de uma maneira assim, se o Atlético quiser negociar o jogador quer ir, o Atlético quer segurar para ganhar um pouquinho, você pode arrancar um pouquinho da participação do Reinier. Então, porque o Real Madrid não tem nada a perder, agora o Reinier tem. Então, para o Atlético foi bom essa negociação. Boa sorte ao Reinier, deve ser apresentado aí, imagino eu, nessa sexta-feira, né? Ele deve ir pro bid o mais rápido possível. Não sei das condições físicas, seria até interessante perguntar como é que ele tá fisicamente lá, que dia que ele pode, né? Quando que ele pode já tá apto pro jogo, porque realmente é um jogador que chega e o torcedor quer ver, mas a gente tem que saber, em pré-temporada ele estava, tá? Então fisicamente fora de forma ele não deve estar não, mas para entrar em jogo assim deve demorar um pouquinho. A apresentação, se não for essa semana, é semana que vem. Bom, e eu acho que é semana que vem mesmo, porque tem que inscrever ele na Sul-Americana, é importante escrever agora, né? E eu acho que a inscrição dele no bid vai ser assim, gente. Quarta-feira tem o jogo do Galo, quinta-feira ele tá no bid, sexta-feira ele já tá apto a estar jogando. Então eu acho que sexta-feira vai ser a apresentação dele. A Arena MRV, gente, houve alguns problemas e falhas na Arena MRV no último jogo, e o gerente da Arena MRV elucidou. E o que aconteceu? Vamos ouvir. Torno aí sobre a nossa operação da Arena ontem, nós tivemos um fluxo bom. 95% dos torcedores que acessaram a Arena utilizaram do facial para acesso. Apenas 5% fez uso do QR Code. Então a gente considerou que foi bem satisfatório. A gente teve um pico de energia no bairro Camargos, da CEMIG, que afetou metade do estádio por volta de 1 hora antes da partida. E esse pico de energia afetou alguns portões. Então, em alguns portões, a gente teve uma queda de energia nas catracas, que fez com que elas ficassem fora de serviço por um prazo de 10 minutos. Então, nesse período, a gente teve, sim, alguma retenção, a gente teve que fazer alguns ajustes, mas, no geral, a operação foi boa. Óbvio, a gente teve um público menor, mas para o Flamengo a gente está liberando tanto o facial quanto o QR Code no Super App. Então, o torcedor que tiver qualquer problema com o facial, ele pode acessar o Super App, ter acesso ao QR Code e entrar na catraca da mesma forma. A gente quer que o torcedor entre na catraca da forma mais rápida possível, seja pelo facial
ou seja, pelo Super App. E os torcedores que ainda estão com problema no cadastro do facial, a gente está com atendimento terça e quarta-feira na Arena MRV, terça o dia inteiro e quarta-feira de manhã, para poder atender os torcedores que tenham dificuldade no cadastro, para facilitar o acesso no dia do jogo, porque no dia do jogo, na hora da partida, a gente não consegue atender torcedores que não tenham ingresso. O atendimento nas bilheterias, na central de atendimento dos torcedores da Arena, no dia do jogo, na hora do jogo, ele só funciona para os torcedores que já têm o ingresso e não para torcedores que não têm o ingresso. Aí, né, gente, as explicações, acho que muito bem dadas, muito bem ditas, né, do que tá realmente acontecendo nesse momento. Gente, eu tô falando e tô dizendo isso e vou continuar dizendo. Cheguem cedo na Arena MRV. Não enrolem para chegar na Arena MRV. É fundamental que vocês cheguem cedo para que vocês consigam aí fazer o cadastro e a coisa dar certo, tá certo? Bom, continuando aí, vamos falar sobre hoje, né, o jogo Atlético e Flamengo, né? Eu vou falar mais, tá, gente? Esse vídeo vai ser mais de notícias. O jogo, o filme, o vídeo da noite vai ter mais, o vídeo do almoço vai ter mais, mas eu quero falar algumas coisas que é o seguinte, ingresso, tá? Já vendeu aí os 40 mil ingressos pra Galo e Flamengo hoje, praticamente acabou os ingressos, tá certo? Vai só ser aqueles ingressos que retornam. O Thiago Scarpa ainda postou, amanhã faremos uma logística com várias bandeiras de mastro, 10 mil bandeirinhas, balões, tirantes de TNT e fogos. Bora tentar chegar mais cedo possível, cantar e inflamar a Arena MRV. Gente, não leva rojão, tá? Rojão, as câmeras estão pegando e vão prender. Sinalizador também não pode, vai dar problema. Vai na do Thiago Scarpa, se você quer curtir a festa, entra no Instagram do Thiago Scarpa, lá ele explica tudo, acompanha lá por ele, tá certo? Então tá bem tranquilo. Devemos ter um público de 40 mil na Arena MRV, tá, senhoras e senhores? Um público bem legal. Bom, o Brax falou pra quem que chegou proposta e pra quem que não chegou proposta, principalmente falando de Arana e Alan Franco, confirmando o que eu disse, que a proposta ainda não chegou, mas... Oficial, formal, pelo Guilherme Arana. Tá? Mas, obviamente, que a gente sabe que é um jogador que está na prateleira, um jogador que teve convocação esse ano para a seleção brasileira, um atleta de nível alto e que, como tantos outros do nosso elenco, isso é um fator muito positivo, ele é procurado, sim. Agora, na mesa, papel, não. E foi na semana tranquila dos problemas que a gente teve e esse poderia ser, inclusive... mais um, porque a gente não quer perder o Lianco. O Lianco tem uma identificação com o Atlético muito grande. É impressionante a naturalidade que eu acompanhei desde janeiro para cá, o crescimento dele em relação ao apego do torcedor com ele e dele e da família com a torcida do Atlético. Então a gente vai realmente fazer sempre um jogo duro quando chegar uma proposta para ele, porque a gente não quer que ele saia. Inclusive, nós tivemos uma reunião muito boa com o staff do jogador, eu vi até que vazou essa informação, ela procede. A gente encaminhou isso, a gente encaminhou uma renovação com o Lianco e a gente demonstra com essa renovação que a gente não quer que ele seja negociado nesse momento. Paulo e Alan Franco. Alan Franco, mesma situação do Guilherme Arana, também nada no papel, nada formal, e a gente sabe que é um jogador também, um jogador de seleção sul-americana, titular absoluto da sua seleção, um jogador que tem também um holofote muito grande em cima, mas que para nós também é essencial fazer uma renovação com ele no início do ano, e a gente também não gostaria de perdê-lo. Bom, vocês veem que tudo é no gostaria, não quero, se possível não perder, mas, gente, chegou proposta pelo Guilherme Arana, um abraço, tá certo? O Alan Franco também eu não duvido que o Atlético venderia, porque é mais fácil você achar volante. Volante você tem no mercado com preço acessível e bom. E ao Valência poderia chegar com a proposta alta, também não acredito. O Atlético para liberar o Alan Franco é por 8 milhões, 10 milhões de euros, e o Valência eu não acredito que chegue pagando uma quantia dessa. Bom, vamos falar aí dos 200 milhões em venda, né? Quem o Atlético já vendeu, já falei ontem de contratações, agora eu quero falar de venda para vocês, daqui a pouquinho tem as notícias do Galo e Flamengo do jogo. Vamos lá, Alisson, 70 milhões e 900 mil, Rubens, 62 milhões e 100 mil, Mikael, 14 milhões e 300 mil, riso dual que a gente é de 50%, Zaratio, 12 milhões e 200 mil, graças a Deus, livramento, né? Batalha, 9 milhões e 800 mil, uma perda, hoje estaria matando a pau esse meio campo do Atlético, seria outro nível o meio campo do Atlético. Otávio, 8 milhões e 600 mil, acabou que o Otávio lesionou, né, gente? Então acabou que foi bom. Davidson, é
reserva no Fortaleza, irmão, também. 7 milhões. Alejandro, 5 milhões e 400 mil, o residual que a gente tinha. Bruninho, 5 milhões. Palácios, 2 milhões e 200, o empréstimo com passe fixado em 6 milhões. No total acumulado já são 197 milhões e 500 mil reais. Ou seja, batemos a meta com folga, né? Que era de 180 milhões, já passamos 17 milhões, mas nós estamos gastando quase os 200 milhões em compra, que é o que eu disse pra vocês que vai acontecer. O tanto que vende é o tanto que compra. Bom, partindo pro próximo tema, vamos falar do Flamengo, que eles têm desfalques graves, e são muitos e muitos desfalques aí. Pra nós é interessante, mas o Flamengo tem uma seleção lá, né, meu amigo? Então acaba que os caras têm um time muito forte. Primeiro eu vou falar dos desfalques. Bruno Henrique e Luiz Araújo, controle de carga, não aguentam do quarta a domingo, né, a idade e tudo. Então eles não jogam. Danilo, De La Cruz, Eric Pulgar estão no DM, estão machucados, e o Michael é porque o técnico não quer mesmo, entende que não tem a qualidade mais pra jogar no Flamengo. Então tá indo pro Flamengo relacionado. Eles lá fazem por ordem alfabética, tá? Alexandro, Arlan, Ayrton Lucas, Cleiton, Arrascaeta, tá pronto, Diogo Alves, Royal, Cebolinha, o Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juiz, Juninho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Plata, Rossi, Lino, tá vindo, Lino, maldito, Saul, Viana e o Wallace Ian. Essa é a equipe do Flamengo, tá certo? E ó, agora eu vou contar pra vocês uma exclusiva, tá? Todo mundo falando de reforço aí, falando que o Galo parou, que sei lá o quê. Galo passando do Flamengo, o Galo vai atrás de volante e vai atrás de volante automaticamente. E passando do Godoy Cruz, meu amigo, aí você pode ter certeza que pode chegar até mais um zagueiro, tá? Isso é exclusivo. Eu conversei com uma pessoa do Atlético, na qual ela me disse o seguinte: olha, nós gastamos muito dinheiro, estamos resolvendo o problema. O Cuca, que é um volante, nós estamos tentando trazer esse volante, mas é uma situação complexa e nós estamos buscando e vamos tentar trazer. Agora, uma coisa eu te garanto: passou do Flamengo, nós vamos contratar mais jogadores. Cara, o grande lance é o seguinte: se você passar do Flamengo, você vai para quartas de final da Copa do Brasil. E se você passar do Godoy Cruz, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o Godoy Cruz, o Atlético vai para as quartas também da Sul-Americana e ainda tem o Brasileirão. Então o Atlético não quer incorrer no mesmo risco da temporada passada. Então, desse jogo de amanhã até o jogo do Godoy Cruz, nós podemos ter a chegada de um volante, sim, senhor. E se passar do Godoy Cruz, irmão, fazer um resultado bom aqui, passar do Godoy Cruz, aí que o Atlético não abre mão mesmo, porque o Atlético sabe das limitações, sabe que pode ter problemas. Então é uma espetacular notícia, senhoras e senhores, uma espetacular notícia. O Atlético passando do Flamengo, aí nós teremos uma contratação garantida, assim, talvez até duas do zagueiro, mas uma é líquida e certa, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo curto hoje, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e nós encontramos meio-dia aqui no canal Alvinegro para falar dessa resenha de Galo e Flamengo, hoje às 17 horas aqui no canal Alvinegro. Agora meio-dia, o nosso bate-papo. Valeu!